Olá, meu nome é Thiago Retz, eu vou conversar com vocês hoje sobre as perguntas mais feitas a respeito das novas resoluções do Conselho Federal de Odontologia sobre cirurgias estéticas da face. As resoluções 283, 284, 285 e 286. Estou gravando no dia 23 de março de 2026, numa segunda-feira. Essas resoluções saíram nos dias 19 e no dia 20, então o tema ainda é muito fresco, muito recente. Quais são as perguntas que eu mais tenho recebido de cirurgiões dentistas, de colegas advogados? A primeira delas é: Thiago, eu já posso começar a fazer as cirurgias como rinoplastia, blefaroplastia, otoplastia, dentre outras que estavam previstas na resolução 230? A resposta é: depende da sua formação. Como a gente já teve a oportunidade de conversar em outros vídeos, as novas resoluções do Conselho Federal de Odontologia estabeleceram que os procedimentos da resolução 230, como a rinoplastia e a blefaroplastia, eles são procedimentos que podem ser feitos pelo especialista em cirurgia estética orofacial, chamada de CEOF, ou, no nosso entendimento, também pelo bucomaxilo e pelo especialista em harmonização orofacial, desde que tenham aprendido isso na grade curricular. Portanto, se você é generalista, se você não é especialista nem em bucomaxilo, nem em ROF, desde que tenha aprendido, ou então em cirurgias estéticas da face, você não pode fazer esses procedimentos. Uma outra pergunta, essa talvez um pouco mais simples de ser respondida, Thiago, eu sou generalista, ou seja, não sou especialista em cirurgias estéticas da face, em buco ou em ROF. Eu posso fazer otomodelação, que é um procedimento não cirúrgico na região da orelha? A resposta é sim. Você pode fazer porque o CFO declarou que a área da cabeça e do pescoço pertence à odontologia, então agora não há muitas dúvidas de que a região da orelha está submetida à atuação do cirurgião dentista, mesmo ele que seja generalista. Outra pergunta, essa aqui é de uma complexidade mais elevada para responder. O especialista em ROF pode fazer os procedimentos da resolução 230? É uma pergunta mais difícil porque, como a gente teve a oportunidade de ver em um vídeo antecedente, a sucessão de resoluções, a 283, 284, 285, 286, ela gera uma espécie de um conflito entre as resoluções. A 286, ela conflita especialmente com a 285 e com a 284 se a gente faz uma interpretação sistemática. Porque a 286 dá a entender que só o especialista em cirurgia estética orofacial pode fazer os procedimentos, e a 284 e a 285 dão a entender que o especialista em harmonização orofacial e o especialista em bucomaxilo, desde que eles tenham aprendido direto ou indiretamente esses procedimentos quando fizeram o curso que deu origem ao registro do título, poderiam fazer também. Então, existe uma espécie de um conflito. Nós somos do entendimento de que o especialista em ROF pode fazer os procedimentos que ele aprendeu direto ou indiretamente no curso de pós-graduação que deu origem ao registro da sua especialidade em ROF, tá? Mas nós já temos conhecimento também que há pessoas dentro dos conselhos regionais que têm uma interpretação diversa. Nós entendemos que a interpretação desses profissionais, por mais que tenha que ser respeitada, ela é equivocada. Há um erro na redação da resolução e esse erro, se ele não for corrigido, vai prevalecer o entendimento que nós estamos expondo nesse momento. O mesmo raciocínio da ROF se aplica a bucomaxilo. Mais uma vez, temos o entendimento que as resoluções 284, 285 e também a 283, quando ela suprime a proibição do bucomaxilo em fazer procedimentos estéticos, nós entendemos que o bucomaxilo, então, pode fazer os procedimentos da 230 desde que ele tenha aprendido direto ou indiretamente esses procedimentos na sua residência, na sua pós-graduação, na sua especialização, que deu origem ao registro do título, respeitado o entendimento que nós já ouvimos de alguns conselheiros de CROs de que não, de que seria apenas o especialista em cirurgia estética da face. Então, a gente tem uma divergência com relação a alguns conselheiros nesse particular, porque existe um conflito entre a resolução 286, a 284 e a 285. O que muda para quem já faz procedimentos na face? Esse é um ponto que, notadamente, há muitas pessoas que já realizavam procedimentos cirúrgicos e não cirúrgicos na face,
né, tanto da harmonização clássica, né, procedimentos não cirúrgicos, quanto procedimentos cirúrgicos. Algumas pessoas com liminares na justiça, outras pessoas simplesmente faziam porque entendiam que a resolução era ilegal. Para quem já fazia e se tornou especialista em cirurgia estética da face, essa pessoa está totalmente protegida. Para quem já fazia e é bucomaxilo-ROF e aprendeu esses procedimentos no curso que deu origem ao registro do título, essa pessoa também está com um grau de proteção grande. Agora, para quem já fazia e não é nenhum desses casos, essa pessoa ou vai ter que se habilitar em cirurgias estéticas da face, ou ela certamente pode encontrar problemas dentro do CRO. Tiago, o que acontece com o meu processo que questionava a resolução 230 de 2020? Já havia muitas pessoas, né, milhares talvez no Brasil, que tinham ações na justiça para anular ou declarar nulo, melhor dizendo, a resolução 230 de 2020. Esses processos, muitos deles ainda estão tramitando, eles não vão ser automaticamente extintos, tá? Esse é o primeiro ponto. Não é porque vieram novas resoluções que eles vão ser finalizados automaticamente, sem ônus para nenhum dos envolvidos. Então, vai caber ao seu advogado analisar em que etapa está o processo na justiça e avaliar se faz sentido levar essa provocação para o Poder Judiciário. Vamos supor que a pessoa, com as novas resoluções, ela se tornou um especialista em cirurgias estéticas orofaciais. Esse processo não vai fazer sentido, ele vai se tornar prejudicado e vai ter que ser extinto, né? Agora, se você não se tornou um especialista, se você não é buco nem ROF, talvez os processos ainda façam sentido de continuar na justiça. A nova especialidade, cirurgias estéticas orofaciais, ela já está regulamentada? Essa é uma outra pergunta. Não está regulamentada. Existe uma nova resolução, mas que ainda há espaço, como, por exemplo, para a regulamentação da prova de título, né? Isso ainda não foi sedimentado, não se sabe quando será. Existe uma conversa que pode ser no ano de 2027, enfim, mas não há uma regulamentação ampla da nova especialidade, da prova de título. Ainda há algumas lacunas que têm que ser resolvidas com novas resoluções ou, enfim, novos pareceres opinativos do Conselho Federal de Odontologia ou do colégio que foi criado para esse fim. Posso ser fiscalizado mesmo com essas mudanças? Uma outra pergunta interessantíssima. Se você é um especialista em cirurgias orofaciais, ainda assim você pode ser fiscalizado. Agora, você ser autuado por fazer algo ilegal vai depender do que você está fazendo. Então, se é por uma publicidade, tudo bem. Agora, se você está realizando o procedimento de uma forma autorizada, não faz sentido para essa fiscalização gerar uma autuação. Então, assim, fiscalização sempre pode ter, pessoal. Isso é um direito que advém das autarquias dos conselhos regionais de odontologia de fiscalizar toda e qualquer pessoa. Mas se você agora é expressamente autorizado a fazer os procedimentos, essa fiscalização não vai gerar nenhuma autuação. Lembrando que você, ainda que esteja autorizado a fazer os procedimentos, você tem que seguir as demais regras do Conselho Federal de Odontologia, notadamente sobre publicidade, sobre relação médico ou odontólogo, paciente, né? Todas essas regras têm que continuar sendo seguidas. Meu processo no CRO é automaticamente encerrado? Pergunta também muito relevante, ela vai mais ou menos na linha do processo judicial. Se você tem um processo no CRO e ele tratava de você realizar um procedimento fora da atuação do cirurgião dentista, ele não é automaticamente encerrado, mesmo que você esteja agora habilitado, mesmo que você seja um especialista em cirurgias orofaciais. Tem que ver a natureza desse processo. Esse processo no CRO é por publicidade, porque você fazia publicidade desses procedimentos, porque você fazia publicidade antes e depois. Tem que analisar cada caso. Então, assim, não existe isso agora o meu processo vai cair automaticamente. Não é assim que funciona. Depende de o seu advogado alegar, ou se você não tiver advogado, você mesmo fazer essa alegação, ver quais foram as infrações imputadas a você e tentar uma alteração desse cenário. Mas ela não é automática e pode ser que nem aconteça. Vale a pena buscar uma especialização agora? Depende de qual a sua formação. Se você não tem uma pós-graduação registrada em bucomaxilo, em ROF,
não preenche os 3 anos de atuação, vai fazer sentido você buscar a especialização, né, em cirurgias estéticas orofaciais, porque é ela que vai te dar o direito de se anunciar como especialista em cirurgias orofaciais. Agora, se você fez uma pós-graduação anterior, se você fez uma pós-graduação em ROF, fez uma pós-graduação em bucomaxilo, e essa pós-graduação não foi registrada, você, né, estará aí, talvez faça sentido você se capacitar para fazer as cirurgias estéticas da face. Então, vai depender do seu perfil. O que a gente pode dizer é, quem fez a especialização antes da resolução, infelizmente, não tem valor, né? Não, assim, formalmente, aquilo não teve uma utilidade para você. E o cenário ele está clareando, pessoal. É importante, a gente tem muitas dúvidas agora, mas algumas respostas virão naturalmente. Para a gente caminhar para o final, posso oferecer ou ensinar em cursos livres, mentorias e eventos curtos? Uma dúvida que muita gente está tendo também. Tiago, eu oferecia cursos livres, eu fazia mentorias. E agora eu posso? Se você é especialista em cirurgia estética orofacial, de acordo com os critérios do CFO, você pode continuar oferecendo. Se você não é especialista, de acordo com a resolução 286, você estaria impossibilitado de oferecer. E você só poderia oferecer essas mentorias, cursos livres, etc., para profissionais que também fossem especialistas. Então, isso é um ponto importante. Porque era muito comum alguém que era especialista, né, ou que sabia fazer os procedimentos, ensinar para pessoas que queriam aprender. Agora, em tese, o especialista só pode ensinar para especialistas. Porque a resolução 286 vai falar que lecionar ou frequentar. Só o especialista que poderia. Eu até entendo que existe aqui uma ilegalidade, até uma possível inconstitucionalidade dessa proibição, mas, enfim, isso é uma discussão para outra oportunidade. Uma outra pergunta que tem feito é, Tiago, se um médico oferecer esses cursos, eu posso fazer mesmo não sendo especialista? Eu vou ser da opinião que sim. Por quê? Aí o Conselho Federal de Odontologia ele não tem ingerência sobre um curso lecionado por um médico. Tá? E você, como cirurgião dentista, essa impossibilidade não estaria prevista na resolução 286 de 2026. Deixo aqui os meus dados, meus contatos, minhas redes sociais, para quem quiser continuar batendo esse papo. Muito obrigado, um abraço.